Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas e uma entrevista dessa vez que vocês vão ficar boquiabertos. Vamos falar sobre psicologia, comportamento humano e mais uma ruma de coisa que vocês vão saber nessa live. Nosso convidado hoje, ele tem um currículo espetacular. Eu tô até com minha cola aqui para vocês poderem ter a noção do que é que esse cara já conseguiu na vida dele. Ó, psicólogo, especialista em psicologia jurídica, especialista em psicologia infantil, especialista em garantia dos direitos e política de cuidados à criança e adolescente, além de ser concurseiro e, o melhor de tudo, cristão. Conheço há muito tempo e já chamo aqui para essa roda de conversas meu querido amigo Júnior, Edinaldo Júnior. Tem que chamar de Edinaldo, porque psicólogo dá um peso maior, né, do que chamar de Júnior. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Vou repetir o que eu vi vocês fazendo aqui no último, que foi com o pastor Manuel Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite, e até boa madrugada, porque não sabemos qual é o período aí que estarão nos vendo num futuro próximo. Que bom estar aqui com você, Moaz, e com todas as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Espero que esse bate-papo seja bem proveitoso para as pessoas que vão estar vendo posteriormente e também para nós dois aqui, né? Com certeza eu vou aprender muita coisa e até mesmo se a premissa das minhas perguntas forem erradas, você já me corrige aí, viu? Porque eu vou usar muitos termos como se é normal isso aqui, mas a gente sabe que tem muita coisa que é relativa, né? O normal é relativo, então você já vai me corrigindo dentro desse campo aí. Mas me conta sua história, Júnior. A gente se conhece já tem um tempo, né? Mas como que foi sua paixão pela psicologia? Você já tinha esse desejo ou foi algo meio que aleatório? Olha, eu sempre tive desejo de atuar em duas áreas. E basicamente, essa área que eu atuo hoje foi bem característica da influência cristã, assim dizendo. Mas eu sempre pensei ou em atuar na área do direito ou da psicologia. Então, o campo do cristianismo acabou me proporcionando uma ligação maior com a psicologia e foi por esse campo que eu acabei enveredando. Só que aí eu acabei juntando também a parte do direito, porque aí você, quando foi falar sobre o meu currículo, já acabou citando que eu sou psicólogo jurídico. Então, eu faço aí uma interseção entre o campo do comportamento humano e também da parte do direito, que a gente trabalha diretamente. Tanto que hoje, por exemplo, eu já mais cedo estava participando de uma audiência onde, dentro do campo que eu trabalho, nós estávamos fazendo algumas avaliações para ver se ocorreria a permanência da pessoa cumprindo uma medida de internação ou se seria liberado. Então, eu tenho a junção desses dois campos. E aí, essas outras pós-graduações, por exemplo, que você citou também, Moaz, elas são basicamente ligadas a esse mesmo contexto de trabalho que eu tenho. Mas a grande influência, na realidade, para que eu entrasse no campo da psicologia, não sei se por desconhecimento direto, porque quando a gente está dentro da parte lá de igreja, de culto, a gente acaba fazendo algumas ligações com esse campo da psicologia, tanto que tem muitos pastores, líderes e pessoas que estão dentro desse âmbito que almejam fazer psicologia porque, de certa forma, acabam pensando que tem uma ligação. E também tem, a gente vai ver isso aí ao longo do nosso bate-papo. Rapaz, você mencionou aí esse seu interesse também por causa do cristianismo. Qual que é essa ligação que você acha que tem? E como você definiria também o que seria a psicologia hoje em dia? Porque muitas vezes a gente coloca numa caixinha, né? E pelo que eu estou percebendo do seu currículo, é algo que se expandiu de uma forma muito grande, que a gente talvez não consiga definir em uma única coisa exclusivamente o que seria a psicologia. Exatamente. A psicologia, na realidade, ela foi ganhando formatos diferentes a partir dos anos. A gente poderia dizer, então, que, dentro desse ponto de vista, a psicologia, não como ciência, mas ainda como campo da filosofia, ela é milenar. Se você pegar, por exemplo, filósofos pré-socráticos, depois de socráticos e alguns pós-socráticos, vai ver eles falando sobre a concepção de psicologia, estudando principalmente dentro do âmbito da alma e, por vezes, se confundindo com a categorização
de espírito, alguma coisa mais ou menos dentro desse âmbito. Então, veja que isso já é algo basicamente milenar. Mas só na segunda metade do século XIX é que houve uma sistematização da psicologia enquanto ciência. Porque a gente costuma dizer, eu falo assim, a gente que é mais voltado para o campo do estudo científico, que a psicologia é a filha última da filosofia. Porque a filosofia é a ciência do bem viver, e você tem ali um processo pré-reflexivo. Enquanto que a psicologia, ela seguindo os modos do positivismo, vai acabar tentando reproduzir aquilo que é, digamos assim, material, que você reproduz em laboratório e que consegue dar os mesmos resultados. Isso é o que nós chamamos de psicologia hoje, basicamente dentro de uma concepção do comportamento humano e também das atividades mentais. E aí você tem dentro dessa percepção, sensibilidade, cognição, intelecto, emoções, e o leque é bem extenso. E para cada atuação nós temos algumas abordagens, né? E eu estou falando de forma bem superficial, lógico que a gente não vai conseguir abordar tudo isso, mas você tem gestalterapia, você tem terapia cognitivo-comportamental, tem linhas afins como a psicanálise. Então, esse basicamente é o escopo da psicologia. E para falar, né, que você já tinha falado comigo previamente, perguntando sobre a etimologia, por exemplo, do que seria a psicologia. Essa palavra, ela tem separada, é psique, é um termo grego, e logos, ou logia, alguma coisa nesse sentido, que sendo a primeira psique, um termo grego, que significa basicamente alma ou mente, e logos significa estudo. Então, nós temos implicado daí o estudo da alma ou o estudo da mente. É lógico que, como eu falei, com o passar dos anos, essa terminologia foi ganhando um sentido diferente. E hoje nós falamos em largo espectro sobre estudo do comportamento humano. Nós vamos compreender tanto eventos privados, aqueles que acontecem no ambiente interno do ser humano, quanto também no âmbito externo, que é a própria exteriorização das ações e da conduta do ser humano como um todo. Mas aí, no caso, como ciência mesmo... Pode falar, desculpa. Nada. Como ciência mesmo é algo recente, ou já tem também uma certa bagagem? E que briga é essa aí de vocês com os coaches? O que é que acontece com vocês aí, os coaches? Eu vou falar sobre isso. Na realidade, como eu disse, é a filha mais nova da filosofia, né, tendo essa cisão em um dado momento histórico, que foi, como eu disse, na segunda metade do século XIX, mais ou menos no ano de 1879, acredito eu, isso na Alemanha, em Leipzig, com um homem chamado Wilhelm Wundt. Falei alemão agora aqui, viu? A pronúncia correta, porque comumente você vai ouvir falar que é Wundt, mas esse Wundt é aportuguesado, vamos falar assim, né? Eu só sei falar Volkswagen, meu amigo, e nem sei nem se é alemão. Então, o termo, a palavra, o nome do pai da psicologia científica é Wilhelm Wundt. Isso, aproximadamente em 1879, já no contexto brasileiro, a psicologia se torna como profissão, conhecida como profissão, no ano de 1962. Mais ou menos isso. E eu acredito que você tinha falado, eu vou falar sobre o coaching também, certo? Mas você tinha perguntado sobre a relação que tinha a questão da psicologia, essa influência que trazia basicamente para o cristianismo. Foi uma pergunta que você fez anterior. E eu acredito, é lógico que isso não é um consenso, certo, entre pessoas para falar isso que eu vou abordar agora, mas eu acredito que essa trajetória dentro do campo da filosofia, tentando descobrir o que seria a alma, se esse ser que tinha uma parte que era espiritual, uma parte que era imortal, dita basicamente por alguns filósofos como alma, talvez acredito que isso foi se estendendo e perpassando por gerações e acabou influenciando principalmente o meio cristão. Porque nós entendemos que a Grécia antiga, basicamente, foi o berço da civilização ocidental, tal como nós conhecemos. E aí, quando você vai fazendo essa linha cronológica histórica, você vai
vê que alguns períodos, como por exemplo o período helenístico, teve uma grande influência sobre os judeus, por exemplo, e os próprios gregos e romanos que estavam ali naquele período. E isso acabou incidindo para que as pessoas tivessem um certo tipo de confusão, como se isso fosse uma área afim, digamos assim, das questões espirituais. E eu não vou nem utilizar o termo ainda de cristão, porque nesse período que eu falo sobre o helenismo, nós não tínhamos ainda essa concepção, porque Jesus basicamente ainda não tinha aparecido aí no cenário. Nós tínhamos basicamente a construção do Velho Testamento. Com relação aos coachings, na realidade, o coaching, na verdade, Cuidado para não é ser uma cancelado, questão... viu? Não, eu não vou ser cancelado, porque assim, eu não vou falar nem de forma desrespeitosa. Eu vou falar que, de fato, coaching, ele é uma parte motivacional e que estava inserido dentro da formação da psicologia. E aí, quando a gente fala na psicologia, por exemplo, nós temos alguns tipos de motivações que são ditas como motivação intrínseca e a motivação extrínseca, sendo a motivação intrínseca aquela que está lá arraigada em você mesmo, vou usar em termos bem inteligíveis para as pessoas que estão nos ouvindo entender. É aquela motivação que parte de dentro, porque às vezes nós precisamos de que algo externo traga motivação para a gente. Então, esses são basicamente os dois campos principais, motivação intrínseca e extrínseca. E esse campo motivacional era agregado dentro do campo da formação da psicologia. E alguém, em um dado momento, tornou isso profissão. A única preocupação que eu tenho, às vezes, com essa questão de coach é que, geralmente, as pessoas que fazem cursos, que se denominam, acabam secundarizando a sua área de formação. Por exemplo, um cara que é professor de matemática hoje, ele diz assim, que ele é coach em matemática, ou seja, ele primeiro é coach, ele é um motivador, ali é um instrutor, é aquele facilitador, e a área de atuação dele mesmo acaba vindo em segundo plano. Mas é lógico que, se você acha que essa área de coach serve para o seu crescimento, vá, se jogue, mergulhe. No entanto, nós precisamos compreender que cada um deve ter o seu espaço, e essa, para mim, é a visão principal. O que eu tenho percebido, que deve ser talvez uma visão equivocada, é que a psicologia, ela trata o indivíduo, digamos assim, trazendo mais para a realidade das coisas. Não sei se é uma impressão errada que eu tenho. Quanto o coach, ele sempre vai dizer que você vai ser capaz de conseguir alguma coisa. Não sei se eu estou equivocado, não sei se isso também é uma diferenciação entre os coaches e os psicólogos, mas é a impressão que eu tenho. Eu não sei afirmar agora no momento se de fato o coach traz uma visão, vou utilizar o termo surreal da coisa. Talvez em algum ponto isso seja verdade, de ser surreal, porque às vezes você acaba colocando metas que são inatingíveis. Nós utilizamos, eu não sou nem coach, né? Mas as pessoas utilizam como padrão situações de um indivíduo que teve sucesso, mas que tudo convergiu na história dele, porque você sabe muito bem que uma formação de vida, ela tem uma duração desde a sua mais tenra idade até agora. Então, os caminhos que você vai trilhar de lá até o momento atual é que vão incidir e influenciar naquilo que você vai ser. Então, não é um passe de mágica. Eu não posso olhar, por exemplo, para o Pablo Marçal hoje e querer estimular pessoas a chegarem no mesmo nível dele. Ele tem uma história que é particular, que é singular, e não é uma fórmula matemática. A motivação, ela não é uma fórmula matemática. E, às vezes, acaba se confundindo com isso. É por isso que, quando você faz essa pergunta e traz, assim, da psicologia, eu vejo que a psicologia, ela é bem mais assertiva no sentido do indivíduo conseguir trabalhar também as suas frustrações. Porque o que é que a gente vê? Você vai ter coisas que são motivacionais, no entanto, mesmo você tendo uma influência motivacional, você pode errar, você pode quebrar a cara e você pode... E esse momento de não conseguir alcançar aquilo que foi dado a você como o oásis no deserto, trazer uma frustração ao nível tal que você vai
ter o seu humor rebaixado e vai desencadear uma depressão, por exemplo. Certo? Então a gente precisa trabalhar pautado na realidade. E veja que eu estou trazendo uma fala que é totalmente substancial e fazendo inferências de coisas que, de fato, podem trazer prejuízos ou não. Então, não estou tecendo críticas. Eu estou aqui falando que, às vezes, você coloca um padrão que é inatingível. A mesma coisa da pessoa trabalhar numa loja com metas e, às vezes, a pessoa diz assim, ó, com um vendedor, você vai ter que vender 1 milhão no mês. Ou o cara vende roupas no shopping. Como é que essa pessoa vai conseguir atingir? É uma meta inatingível. Por mais que tenha movimento motivacional, e pessoas lá que lidam com essa área, está dando injeção de ânimo para aquele indivíduo conseguir alcançar metas, mas ele nunca vai chegar naquela meta. Então, a gente precisa trabalhar calcado na realidade, em algo que é atingível. E também já trazendo à disposição a seguinte concepção. Se você não conseguir chegar lá, é normal. Frustrações são normais, mas ao passo que essas frustrações vêm, a gente vai ter que trazer também subsídios para esse indivíduo saber como trabalhar essas perdas, entendeu? Eu acredito que é mais ou menos por aí. Show de bola. A gente vai falar um pouco mais de frustração também, da depressão, ansiedade, a questão do indivíduo homossexual, mas me surgiu aqui uma dúvida que talvez seja até um desrespeito com você dos assuntos que são muito leigos, mas a gente falando de coaching, eu lembrei também da questão da hipnose, cara, e trazendo assim para o nosso meio cristão, eu sempre fui muito cético com essas questões de cair no espírito. Eu sempre acho que tem algum espertinho que, mesmo que não tenha formação de coach, de psicologia, ele consegue, de alguma forma, estimular alguma coisa na cabeça da pessoa para poder dar esse desligamento temporário. Será que, de fato, isso é possível ou eu estou sendo realmente um cético espiritual e preciso me converter? Olha só, eu acredito piamente nas questões relacionadas ao Espírito Santo, algumas manifestações. No entanto, concordo com você que tem pessoas que são espertas e que têm um poder persuasivo muito grande e que vão fazer algum tipo de movimento que vai acabar influenciando, por mais que o cara não esteja naquele movimento espiritual genuíno, ele vai acabar, como você disse, a cair no espírito, por exemplo. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Mas eu não vou nem entrar nesse viés propriamente, mas eu vou entrar na questão da hipnose, como você falou. Porque a hipnose, de fato, existe, inclusive, dentro do campo da psicanálise, ainda na sua origem, lá nos primórdios mesmo, Sigmund Freud, ele utilizava esse método para curar o que se chamava na época de histeria. E hoje, tem pessoas que ainda adotam esse método. Hoje você vê muito também como algo de palco, certo? Mas existe. A hipnose, basicamente, é um projeto de sugestão. Então, o indivíduo que opera dentro dessa camada, ele vai tentar acessar conteúdos, por exemplo, de memória, que de outra sorte você não conseguiria acessar. É lógico que o indivíduo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, tem que querer que ocorra isso. Só que o que é que acontece? Dentro do meio cristão, por exemplo, convencionou-se achar que hipnose era alguma coisa maligna, alguma coisa do Satanás, como a gente diz aqui em Alagoas, do capiroto. E não é. Na verdade, a gente faz algumas afirmações desse tipo de forma equivocada. E como eu disse, na maioria das vezes, na grande maioria, para você entrar no que é denominado transe hipnótico, você tem que querer aquilo, certo? Então, é mais ou menos nessa linha. É lógico que às vezes a gente confunde com essa questão dizendo assim, mas aí o cara pode utilizar disso daí para colocar dentro da igreja, e as pessoas não. Pode até acontecer, e como eu disse, porque às vezes tem pessoas que têm uma técnica mais aprofundada de hipnose, mas geralmente, vou dizer assim, 95% das vezes, e eu estou falando de um campo que não é nem o meu de atuação direta, né, hipnose, embora aí dialogue também com algumas áreas específicas da psicologia, mas 95% das vezes a pessoa tem que querer estar sob essa condição. Então não é algo que se possa manipular tão facilmente. No caso de, por exemplo,
eu vou chegar lá e vou cometer um grande assalto na base da hipnose. Isso daí é quase improvável. Né? Isso. Na realidade, hoje tem algumas pessoas, tem algumas pessoas que utilizam, inclusive eu tenho uma pessoa que foi meu gerente numa empresa que trabalhei, hoje é psicólogo junto comigo na mesma instituição, e ele trabalha com hipnose para o tratamento de depressão e ansiedade. Então você vê que não tem nada a ver com isso daí que a gente criou um tabu dentro do contexto cristão. Então, a hipnose é utilizada para fins terapêuticos nesse sentido. E a pessoa vai submeter, ele vai explicar como é que funciona o processo. Por exemplo, o Freud ele deixou de utilizar a hipnose, porque ele não era um bom hipnólogo. Quando ele começava a fazer a indução, ele acabava se perdendo lá, e aí ele acabou deixando, certo? Mas tem outros profissionais na atualidade que trabalham e têm sucesso, assim, dentro dessa questão, porque às vezes a prática de psicoterapia é muito longa, e com a hipnose acaba sendo de forma mais curta, porque você consegue acessar informações que totalmente consciente o indivíduo não conseguiria trazer para você num curto espaço de tempo. Show de bola. Ainda entrando nesse contexto, permanecendo nesse contexto mais eclesiástico também de igreja, a gente recebe muita gente, Júnior, assim, no nosso meio, pessoas homossexuais. Eu já peço perdão aí à classe se eu usar algum termo incorreto, porque são tantas siglas que surgem que eu não sei bem a definição. Mas pessoas gays, né? Pessoas gays que se relacionam com o mesmo sexo. E a Bíblia, acho que é um consenso, é unanimidade no meio cristão que a homossexualidade é pecado. E é tanto que as igrejas que são mais liberais quanto a isso não são consideradas cristãs. Mas eu pergunto a você, a igreja, né, a Bíblia, considera isso como um pecado, mas o indivíduo ele tem possibilidade de se libertar isso verdadeiramente de acordo com a psicologia? Existe algum tipo de tratamento para isso? Tratamento, entenda, gente, não estou dizendo que é doença não, mas a possibilidade do indivíduo abandonar essa prática ou esse sentimento? Olha, a questão da homossexualidade, eu acredito que ela nunca vai deixar de ser polêmica. E eu entendo que quando a gente olha para um assunto como esse, nós temos que olhar não só sobre o viés cristão, mas também sobre o viés do ordenamento jurídico que nós temos dentro da nação. Porque eu vou falar sobre algumas outras coisas, mas eu quero começar com isso. Porque primeiro precisamos entender que o Estado é laico. Veja, eu sou psicólogo jurídico. O Estado é laico. E o Estado ser laico faz uma cisão entre Estado e religião, porque, de outra sorte, seríamos como, por exemplo, acontecia quando a igreja era basicamente o Estado, né? Tinha a figura lá do rei, do clero, dos leigos, aquela separação, e aquilo que o rei, enquanto sendo, por exemplo, dito católico, todo mundo tinha que seguir aquilo que era determinado por ele. O Estado ser laico, na minha concepção, não é uma coisa ruim. É justamente por essa laicidade que permite que todas as formas de religião possam ser, ou de credo, possam ser seguidos. E principalmente para nós que somos cristãos. Você já imaginou se nós não tivéssemos essa liberdade religiosa? E isso tem previsão, inclusive, constitucional. Por que entender primeiro essa questão do Estado ser laico? Porque eu penso o seguinte: no Estado laico não há a permissibilidade de que qualquer lei seja feita com influência de determinado credo. Então tem que ter uma separação para isso. Porque você já imaginou, vamos supor aqui que o presidente da República, em maioria do Congresso Nacional, tem uma determinada religião, que não seja cristã como nós somos. E aí agora começam a pautar projetos de lei que sejam votados para que toda a população siga aquilo que eles determinaram lá. Veja, isso não seria algo bom. Eu não penso que isso seria democrático. E do mesmo jeito que eu penso que não seria, por exemplo, se fosse, vou dizer aqui algumas religiões, mas sem preconceito, certo? Você que estiver vendo isso, vamos supor aqui o espírita, aqueles que são de matriz africana. Aí todas as leis que forem criadas, aprovadas e homologadas agora e promulgadas vão ter que ser de cunho espírita.
para favorecer o espiritismo, ou de cunho de matriz africana para favorecer. Eu acho que isso não é nada prudente. E quando a gente pensa sobre essa perspectiva, a gente acaba olhando e entrando na questão dos cristãos, e principalmente os evangélicos, e nos deparamos com algumas legislações mais atuais que são ditas inclusivas. E aí, inclusivas no sentido de que o que diz o caput, por exemplo, do artigo 5º da Constituição, é que todos são iguais perante a lei. Então, eu estou, inclusive, aqui com esse texto aberto, eu sabia que a gente ia acabar entrando nisso, e aqui diz assim, ó, artigo 5º, né, a cabeça do artigo 5º, que a gente chama de caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí, eu tinha deixado aqui separado, deixa eu ver se eu acho, que é a questão do culto, certo? Vamos lá, apareceu para mim. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Veja, quando a gente chega aqui, para mim esse é o ponto nevrálgico da coisa, que são as liturgias que nós seguimos. Eu entendo que, se a Constituição prevê que é inviolável a liberdade de crença, e nós temos uma liturgia propriamente dita, nós temos que receber todas as pessoas que vêm, certo? Seja homossexual, seja uma mulher trans, um homem trans, binário, não binário, qualquer um desses da nomenclatura LGBTQIAP, e eu agora já não lembro mais o restante, mas são várias nomenclaturas, e eu penso o seguinte, que o problema maior, Mois, que se dá dentro da questão da homossexualidade, é que, às vezes, a pessoa vai à igreja e ela é olhada de forma indiferente. Como se fosse o maior pecado que ela pudesse estar cometendo. Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Tem pessoas que cometem vários tipos de atrocidades e que, se nós fôssemos sopesar as coisas, uma pessoa que é homossexual, ela está a 1 milhão de anos-luz, eu sei nem se essa terminologia está correta aqui, de vantagem de qualquer outra pessoa que tem um caráter, por exemplo, de latrocínio, de homicida, de patricida, certo? Agora, entrando dentro do viés da psicologia. A psicologia considera, basicamente, que a pessoa não se torna homossexual, que ela, teoricamente, ela nasce assim, ela já tem uma disposição para isso. E é por isso que eu prefiro não utilizar o termo de dizer assim, que vai se libertar, porque para esse indivíduo que é homossexual, ele não considera que ele está aprisionado, certo? Esse indivíduo que é homossexual, que é essa indivídua que é lésbica, que é uma mulher trans, que é um homem trans, se enxerga como sendo aquilo de fato. Só que, às vezes, o nosso preconceito é bem maior do que o acolhimento que temos com essas pessoas. E, veja, não tem hoje como definir, ninguém consegue trazer, seja de âmbito cristão, evangélico no campo da fé, ou de qualquer outra concepção, consegue afirmar o porquê um indivíduo é homossexual, ou porque um indivíduo é um homem trans. A gente não consegue trazer isso, porque pode ter diversas influências e que até o momento não foram, do ponto de vista científico, explicáveis, digamos assim, mensuráveis. Então, é um assunto delicado e que eu acredito que vai continuar sendo delicado. Então, a psicologia enxerga esse homem que é cis, um homem cis homossexual, ou essa mulher cis homossexual, como um indivíduo, como qualquer outro indivíduo, certo? Sem fazer qualquer tipo de discriminação. A ideia do ser humano nascer assim, ou hétero, ou homo, em algum momento choca com a sua visão teológica, ou para você poder andar em harmonia essas duas visões? Olha só,
Se a gente for ter uma visão, por exemplo, eu não vou nem falar logo da visão teológica, eu vou falar primeiro sobre a visão cromossomática, né? Que eu acredito que esse é o ponto que as pessoas que discordam dessas práticas homossexuais, se eu posso utilizar esse termo práticas, e eu estou falando termos práticas sexuais porque a gente está trazendo também um contexto cristão, certo? As pessoas que falam, que tecem algum tipo de teorização a respeito disso, se apegam basicamente nessa questão do cromossomo XX para a mulher e cromossomo XY para o homem, e dizem o seguinte: não existe nenhum outro cromossomo que determine a homossexualidade. E beleza, do ponto de vista biológico, até que alguém venha e consiga derrubar a lei de Mendel, que é dessa questão genética, o que se vale para a biologia enquanto sexo masculino e sexo feminino, é isso. No entanto, o comportamento é um espectro. E aí, espectro eu falo no sentido de ter várias acepções que fogem daquilo que a gente consegue enxergar como a lei cromossomática. Do ponto de vista teológico, eu penso o seguinte: se você está dentro da igreja e você segue os dogmas da igreja, você tem que acreditar no que a Bíblia diz. Veja, mas ao mesmo tempo, eu também acredito, e pode ficar uma questão até divergente para você para ver, Júnior, mas agora você foi divergente. E eu acredito, de certa forma, que tem como se coexistir, sim. Por quê? Eu acho que, às vezes, a gente, enquanto cristãos, nós nos preocupamos demais com a sexualidade dos outros. E quando eu vejo isso de forma exacerbada, eu tenho, para mim, que tem alguma coisa errada ali. Por que você se preocupa tanto com a sexualidade dos outros? O que eu acredito é o seguinte, que teve um tempo desse que eu vi um monte de gente fazendo críticas à igreja, tal, e agora tem esse lance que as pessoas falam assim: esse não é o seu lugar de fala. Eu acredito que qualquer assunto é o lugar de fala de todos nós, porque nós vivemos numa democracia e somos um povo que é plural. Então, nós temos de tudo no Brasil. Se nós temos de tudo, logo, nós temos que conversar, que dialogar e discutir sobre tudo. No campo teológico, a Bíblia vai fazer algumas previsões relacionadas à homossexualidade. E aí eu penso o seguinte: se você é cristão, você vai seguir o que é o dogma da igreja, e sem discriminar a pessoa, porque o que eu vejo que é ruim, que é maléfico, é quando você tem preconceito e discrimina o outro. Mas a partir do momento que você respeitar a escolha do indivíduo, eu penso assim: Mois, agora, se você veio para a igreja e você vai ter que ser aceito como você é, a questão da sua sexualidade é com você e com Deus, porque a vida é sua. Não é o pastor, na minha concepção, que vai determinar se a pessoa vai continuar na homossexualidade ou não. E veja, vou abrir um parêntese aqui para dizer: a homossexualidade, enxergado, estou falando dentro do conceito cristão, porque se tem essa visão de que a pessoa se tornou assim, e não que ela é assim, certo? É por isso que eu estou tentando deixar a coisa aqui bem clara, para depois eu não ser apedrejado. Não, mas foi esclarecedor. Você citou aí para a gente o caput aí do 5º artigo aí da Constituição, que trata também sobre a vida. Falou um pouco mais sobre a ideia, né, que não seria possível, não sei se pode chamar de utópica, da imposição de uma religião no país hoje. Mas a gente recentemente viu aí um PL que foi aprovado referente ao aborto. Você, como um estudioso assim, das questões mentais, você, não sei nem se isso varia de pessoa para pessoa, mas você considera que uma pessoa estuprada, o YouTube vai derrubar minha live, mas vamos lá, falar esses termos. Mas você considera que para a saúde mental dessa mulher, vale mais a pena que ela leve essa gestação até o final ou que ela interrompa? Ou se isso pode variar de pessoa para pessoa? Olha, agora entrou num ponto bem polêmico mesmo, né? Olha, mas o que eu vejo é o seguinte: eu, inclusive, vi acho que você postou no Instagram, se eu não salvo engano, você postou falando um pouco sobre isso, sobre que alguma pessoa lhe perguntou, algumas pessoas, e perguntaram, e você acabou dizendo a sua visão. Olha, eu penso que deveria se continuar. Eu sou contra o aborto, certo? Vou dizer logo em primeira instância, mas eu acredito que a legislação, enquanto Código Penal,
deveria continuar nas previsões que já estão lá positivadas. Sobre as 3 hipóteses que seriam criança anencéfala, risco da mãe morrer durante a gestação e de estupro, porque eu penso que essa questão do estupro, dependendo também aí da quantidade de tempo que se tenha, pode fazer com que haja prejuízo muito grande para a própria criança, que talvez passe o restante da vida não sendo amada, não recebendo a atenção devida, porque o seu pai, basicamente, seria um estuprador. Mas veja, eu não concordo com o conteúdo total dessa PL que foi colocado, porque, de certa forma, colocaram à disposição do que a gente chama do preceito secundário, que é a pena da mulher maior do que a do próprio cara que está estuprando. Então, eu acho que isso é um retrocesso do ponto de vista jurídico. E olha que eu nem sou dos caras que mais coaduna com o jurídico. Eu acho que o nosso sistema jurídico está corrompidíssimo, certo? Mas a gente está mexendo num assunto onde a grande maioria que está opinando sobre isso são homens e não mulheres. E aí, se fosse para eu utilizar aquele termo que se fala, né, esse lugar de fala, como eu disse, eu não sou a favor, mas eu acho que quem poderia debater muito mais sobre isso seriam as próprias mulheres do que um monte de homem, porque dentro disso vale aquela premissa que eu vou dizer assim, que talvez quem ouvir isso não vai nem gostar desse termo, porque o homem, às vezes, da família de bem, aquele ortodoxo, ou até mesmo cristão, é a favor do aborto, é contra o aborto, melhor dizendo, até que não seja ele que cometeu um adultério e a mulher lá que ele ficou na rua engravidou. Porque eu já vi inúmeros casos como esse. Repudia totalmente o aborto. Mas quando ele se coloca nesse lugar, o que é que ele faz? A primeira coisa, leva a mulher para fazer um aborto. Então, veja, a nossa sociedade, às vezes, tem um tom hipócrita na vida. Eu acho que o que já está previsto deveria permanecer, já que é um assunto, de certa forma, pacificado, porque estão mexendo num assunto que é complexo e que, para pautar isso, levou cerca de 23 segundos sem passar por comissões e temáticas específicas para debater esse assunto, que é um assunto, para mim, pelo menos, de grande importância, certo? E é lógico que isso vai acabar se entrelaçando com muita coisa que a gente acredita na Bíblia, principalmente sobre a questão da vida, de preservar a vida, de que a vida é dada por Deus, mas lembrando que a gente não pode também se pautar somente na nossa convicção pessoal, porque existem várias outras convicções, né? Eu acho que isso é polêmico. Eu não sou a favor do aborto, mas eu acredito que do jeito que está hoje, o ordenamento jurídico, principalmente com o Código Penal prevendo essas hipóteses, eu acho que não deveria se mexer nisso agora. Nós ainda somos um povo muito imaturo para pautar algumas questões relacionadas a essa temática. Em relação à saúde mental da mulher, você acha que seria, então, mais prejudicial se ela levasse a gestação adiante, né? Que ela sempre teria o convívio ali do estuprador em sua mente do que o trauma do aborto, por exemplo? Olha, Mois, os traumas de uma pessoa, isso já comprovadamente, de uma pessoa que é estuprada, de uma mulher que é estuprada, eles são, em sua grande maioria, irreversíveis. Em muitos casos, inclusive, levando a próprio desfecho de suicídio, certo? É lógico que tem variáveis e que tem oscilações aí pontuais nessa questão, porque o ser humano acaba, do ponto de vista da logicidade, é ilógico. Tem coisas que a gente daria como certa, que aconteceriam, mas que no final pode ter uma mudança. É o caso, por exemplo, da mulher que foi estuprada. Ela pode, de repente, desenvolver um amor pelo feto, mas ela pode também ter uma repulsa muito grande. E se ela desenvolve uma repulsa, lógico que para a criança isso seria drástico, mas os prejuízos psíquicos que essa mulher que foi estuprada de forma brutal, violenta, sofreu, vão ter desdobramentos inimagináveis. De precisar, por exemplo, dentro do campo da psicoterapia, de passar a vida toda sendo tratada. E muitas dessas mulheres acabam desenvolvendo frigidez e quando se casam, se não forem casadas, vão ter dificuldade, por exemplo, de ficarem lubrificadas na hora do ato, porque ela vai rememorar aquele ponto do trauma
inúmeras vezes durante a sua vida. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que pensar sobre todas as perspectivas. Você pautar algo como esse de forma relâmpago é muito prejudicial para todo mundo, e principalmente para as mulheres, que elas, inclusive, como eu disse anteriormente, deveriam estar mais engajadas nesse debate. Mas a maioria das pessoas que pautam são homens. E aí eu acho isso um desnivelamento prejudicial para esse tipo de debate. Você acha que um ato brutal desse pode desencadear também, por exemplo, numa depressão, devido à tristeza que causa, ou a depressão é algo mais relacionado com hormônios ou alguma coisa desse tipo? Aproveitando que você vai responder isso, já queria que você fizesse também a diferenciação entre depressão e ansiedade. Ou como é que funciona essa junção das duas coisas, se é possível, como é que funciona? Certo. Com relação... Repete a última pergunta, porque aí eu acabei misturando aqui. Você perguntou uma coisa antes disso. Antes disso foi que se esse ato brutal poderia causar uma depressão na mulher e a diferença entre ansiedade e depressão. Pronto. Sim, logicamente pode causar depressão. Depressão, ansiedade, qualquer doença mental, ela acaba acontecendo por fatores do meio externo, que a gente chama de eventos ambientais, ou também por questões internas. Aí, nesse sentido, nós poderíamos usar terminologias aqui como eventos endógenos e exógenos. Exógenos de fora para dentro e endógenos, aqueles que acontecem dentro do âmbito do próprio indivíduo. Então, sem sombra de dúvida, isso poderia, sim, gerar depressão, porque seria basicamente a combinação dos eventos externos com fatores internos também. E a depressão e a ansiedade, elas podem acontecer, são coisas diferentes, mas podem acontecer como uma sendo uma doença principal e a outra sendo o que a gente chama de comorbidade, que seria secundário, ou vice-versa, sendo a ansiedade ou a depressão. Só que o que acontece? A nível neurofisiológico, também nós temos a questão do rebaixamento de alguns neurotransmissores. Imagine, eu vou tentar fazer com que você e que as pessoas que estão nos ouvindo possam imaginar como é que são lançadas as informações dentro do nosso cérebro, certo? Você sabe que o nosso organismo todo é feito através de células. Essas células tendem a se multiplicar, formando todo o tecido, órgãos e assim por diante. E com relação às informações que nós temos dentro do campo cognitivo, intelectivo e todas as informações que partem da massa cinzenta para o restante do nosso organismo, acontecem através do que nós chamamos de sinapse, ou de conexões neuronais. Então, são células, mas isso aqui a gente chama de células nervosas, e que as transmissões se dão por uns líquidos que a gente chama de neurotransmissores. Tanto para a depressão quanto para a ansiedade, pode acontecer, a nível neurofisiológico, o rebaixamento ou o mau funcionamento da noradrenalina, neurotransmissor noradrenalina, da dopamina e da serotonina. Quando tem a baixa desses neurotransmissores, o que é que acontece? O indivíduo acaba mostrando uma mudança no humor ou nas suas questões motivacionais, digamos assim, no caso da ansiedade. Só que tem uma coisa muito interessante da ansiedade. A ansiedade, em níveis normais, ela não é prejudicial. Por quê? Em termos evolutivos, a ansiedade nada mais é do que uma resposta organísmica à questão de lutar ou fugir diante de algo que seria aversivo, colocasse em risco a sua vida. No entanto, tanto para a ansiedade como também para o estresse, os eventos são bem parecidos. Aí o que acontece? Imagine que você está agora você está passeando lá na savana, na África, e de repente você se depara com um leão. O seu organismo, em termos evolutivos, ele vai se preparar naquela hora e vai dar uma resposta. Ou eu fujo desse bicho aqui na minha frente, ou eu vou parar para enfrentar ele. Geralmente, o evento que iria acontecer era qual? O cara tentar fugir, né? Quem que vai ficar para enfrentar um leão? Então, veja, o nosso organismo, frente a questões, porque a ansiedade ela é muito sobre questões de sofrimentos antecipatórios. A pessoa pensa e se preocupa demais com o futuro.
Já na depressão, a pessoa se preocupa demais com o presente, certo? Eu acho que essa é uma explicação que dá para o pessoal conseguir compreender melhor. Quando você se passa a se preocupar demais com o futuro, o que é que vai acontecer? O seu organismo, involuntariamente, isso quando você já está em nível patológico, ele vai estar apresentando uma resposta fisiológica para fugir de uma situação que não está nem ali na sua frente, naquele momento, que pode nunca acontecer, mas o seu organismo age no sentimento de se proteger. E aí o que é que acontece? O indivíduo, ele vai ficar, o sangue vai ser jogado para a extremidade, se acumulada no músculo, porque naquele momento você tá, seu organismo está lhe preparando para correr, por exemplo, para se defender. A respiração vai ficar ofegante. Você vê uma pessoa, por exemplo, com síndrome do pânico, que é a ansiedade mais potencializada, você vai ver que ela respira, ela hiperventila, que a gente fala. Ela vai... Se ela conseguir controlar a respiração, o nível de ansiedade vai ficar basicamente em níveis controlados. Só que aí nós, tanto para a depressão quanto para a ansiedade, nós temos o nível leve, moderado e severo. Você está entendendo que está começando a ter alguma sintomatologia da depressão, da ansiedade, por exemplo, da depressão, só quer ficar isolada o tempo todo, não quer ter contato social, baixa na libido, a pessoa que tem uma vida sexualmente ativa não quer mais manter relação sexual, já é um motivo de investigação. É lógico, Moaz, que sem fugir aqui da temática, porque você perguntou, eu estou tentando explicar o que seria a questão dos transtornos depressivos maiores e da ansiedade. A ansiedade você vai ter outros lá, né? Fobia social, agorafobia, síndrome do pânico. Quando você pega uma pessoa que está com algumas das sintomatologias de um ou de outro, como eu disse, pode acontecer em conjunto, sendo uma é a patologia principal e o outro uma comorbidade. Quando você tem pessoas desse tipo, a primeira coisa que eu aconselho é descartar a questão orgânica. Por quê? Tem algumas doenças físicas que podem mimetizar, ou seja, deixa eu traduzir aqui o que é mimetizar, reproduzir um comportamento patológico no nível comportamental. Um comportamento patológico, eu fui redundante agora aqui, né? Uma ação patológica a nível comportamental. Deixa eu só corrigir isso. E aí eu quero contar a experiência, inclusive, de uma mãe, da mãe de uma amiga da minha esposa. Ela, em menos de um mês, perdeu cerca de 20 quilos. 20 quilos, sem fazer exercício, sem ter uma rotina saudável. E aí ela procurou um nutricionista, ou foi um nutrólogo, alguma coisa assim, e um psiquiatra. E aí o psiquiatra, na hora lá, falou bem assim, você tem anorexia. Ele já deu um diagnóstico bem precoce, né? Você tem anorexia, você encaminhou para um profissional de psicologia, e aí a pessoa, isso gastos, lógico, você vai fazer consulta com esses profissionais, não é tão fácil se você não for pelo SUS, e quando vai pelo SUS é demorado. Aí, um dia, por coincidência, estou na casa dessa pessoa. E aí ela fala bem assim para mim, a minha mãe perdeu 20 quilos, e começou a relatar a história. Eu disse assim, você já levou a sua mãe para um endocrinologista? Isso foi uma aula que eu tive no 3º período da faculdade, certo? Eu lembrei assim. Ela disse, não. Eu disse, no seu lugar, eu levaria primeiro a sua mãe, porque se ela tiver hipertireoidismo ou hipotireoidismo, pode mimetizar algum sintoma ou de depressão ou de ansiedade. Ela disse, sério, eu falei, faça isso, depois procure um diagnóstico diferencial de um psiquiatra para descartar, uma vez que seja confirmado que ela tem alguma alteração a nível da glândula tireoide, para descartar o que foi dito como anorexia. Aí o que é que ela fez? Ela seguiu o conselho, ela foi para o endocrinologista. Quando chegou lá, ela foi detectada com hipertireoidismo. Quando voltou para outro psiquiatra, o psiquiatra colocou ela diante do espelho e falou bem assim, como é que você se enxerga? Ela disse, me enxergo magra. Ou seja, se ela tivesse anorexia, a distorção perceptiva dela faria com que ela se enxergasse, mesmo estando magra, como se fosse gorda. E eu estou utilizando esse termo, nem sei se esse termo é o mais aceitável, certo? Gorda aqui, mas, enfim, só para as pessoas entenderem. Então, veja, descartamos ali naquele momento a questão orgânica,
e percebemos que o laudo, o diagnóstico fechado era equivocado. Agora imagine quantas pessoas têm diagnósticos equivocados dentro desse campo do comportamento das doenças mentais, quando você não pega profissionais competentes. Então, essa basicamente é a diferença entre depressão, ansiedade e como você chega a um diagnóstico, porque você vai ter que, eu sempre aconselho o seguinte: primeiro vá para a psicoterapia. O profissional de psicologia, se ele for competente, responsável, entender o que está fazendo, perceber que aquilo dali não é tratável somente com terapia, ele vai encaminhar para um psiquiatra e ali talvez seja prescrito a abordagem medicamentosa. Deixa eu lhe devolver a palavra que eu agora fui demorado, não é? Não, mas foi bom que esclareceu algumas coisas, inclusive a questão dos níveis de ansiedade e tal. Pegando dessa questão dos níveis mais básicos, a psicologia também entende aquela sensação de bem-estar que o êxtase traz. Por exemplo, um momento que precede uma viagem, que você fica assim, poxa, queria que chegasse logo. Isso seria ansiedade positiva, digamos assim, ou não se enquadraria como ansiedade, já que você mencionou tantos conceitos negativos, né, do que poderia ser ansiedade? Como é que você caracteriza essa Sim. sensação? Então, como eu disse, a ansiedade em níveis normais foi a primeira coisa que eu falei. Em níveis normais, né, níveis baixos, é a coisa mais natural do mundo. Todo mundo tem ansiedade. Não é algo negativo. Ele é negativo quando se torna patológico. Quando você não consegue administrar essa coisa, se preocupa demais com o futuro e você sofre. Agora, quando você vai ter uma viagem, é lógico que você vai ficar ansioso. Isso é normal, isso é ansiedade também. Que nos Mas traz, uma ansiedade... inclusive, um certo bem-estar, né? Poxa, não vou nem dormir, tem gente Exatamente, que não porque dorme, né? isso acaba liberando alguns neurotransmissores que são voltados para a área da bonança, né, do bem-estar. Isso daí é totalmente normal. O problema como eu disse, quando essa coisa começa a tomar uma proporção que você agora fica preocupado. Porque quando você vai para uma viagem, por exemplo, você vai ter que montar sua mala, você acaba se preocupando, mas não é uma preocupação negativa. Eu tenho que levar tanto em dinheiro para gastar nessa viagem. E aí você vai se organizar e você fica com aquele negócio, poxa, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Isso não tem nada de anormal nisso. Agora, quando você está aqui, você começa a se preocupar com o evento que vai acontecer no trabalho lá, e que você vai ter que ver aquele chefe de novo, e que aquele chefe vai lhe distratar. E veja, e você começa a ter distorções de pensamento. Não é só na questão do sofrimento antecipatório, você começa a doar sentido e significado para uma coisa do futuro, lá que talvez nem aconteça. Você pode chegar amanhã no seu trabalho e o seu patrão lá, o seu chefe, lhe tratar de uma forma totalmente amistosa, cordata, e não acontecer nada daquilo que você falou. Mas a coisa começa a se tornar patológica, porque assim, ela vai do nível simples para o complexo. E aí o problema é quando você não consegue discernir de imediato quando é que está ficando complexo o negócio. Entendeu? É isso. Você como cristão, como... você está aí na correria já, mas só para a gente fechar mais assim esse assunto. Você como não, mas cristão, vamos lá, não estou com pressa não. Como você enxerga essa questão do cristão, dos versículos bíblicos que tem dizendo entregue sua ansiedade a Deus, confie no Senhor, como que a gente pode saber a linha que a gente está, se esse é o momento de eu confiar somente em Deus, nas minhas orações, e qual o momento que eu posso identificar como sendo algo mais grave, só mesmo em meio a consultas, e como dar o start de que eu tenho que procurar um profissional? Mas qualquer pessoa, deixa eu dar primeiro logo aqui a definição da OMS sobre saúde. E aí saúde como tudo. Saúde ele vai descrever como sendo um completo bem-estar físico, emocional e também espiritual. E aí eu penso o seguinte, nós temos que ter um equilíbrio sempre na vida. Aquilo que é de cunho espiritual, da fé, eu vou, lógico, acreditar e vou viver, vou mergulhar nisso. Mas a título de exemplo, eu poderia fazer um paralelo aqui com a medicina convencional, certo? A psicologia ainda sofre alguns preconceitos, porque, como eu disse, ela é uma ciência recente. Então, a gente tem pouco menos ainda de 200 anos de psicologia no mundo inteiro enquanto ciência.
Então tem muitos preconceitos. Isso porque no começo do Brasil ainda colônia, aqui, o Brasil, a primeira coisa que se fazia era o quê? Quando se identificava pessoas que tinham algum tipo de doença mental, de transtornos mentais, colocava em lugares específicos, amontoados, segregados. E isso, a partir do tempo, foi trazendo várias séries de preconceitos. Então a pessoa, quando fala, vai para psicólogo, a pessoa diz assim, eu não sou doido não para ir para psicólogo, eu não sou louco. E veja, mas só que olha só, como eu disse, vamos fazer um paralelo entre a psicologia e a medicina. Se uma pessoa que tem uma doença cardíaca séria for fazer uma bateria de essa doença, se ele vai lá, fez a bateria de exames, fez eletrocardiograma, fez uma porção de outros exames, e identificou que tem uma doença grave que precisa ser tratada, ele vai recorrer a Deus, não vai? Vai. Sim. Mas ele deve descartar a medicina? Eu vou devolver essa pergunta para você. Não, de jeito nenhum. Então, o que é o campo da fé? É campo da fé. Mas nós precisamos ter um entendimento de que existe aquilo que é físico, do ponto de vista da ciência, e aquilo que é metafísico, do ponto de vista da religião, da espiritualidade. Então, quando nós vamos para o nível Deus, eu estou saindo daquilo que é materializado, daquilo que é concreto, substancial, eu falo no sentido de palpável, porque eu não posso ver, e eu estou agora no campo da metafísica, que foi palco de discussão, inclusive, de Aristóteles. Eu acho que o tratado dele sobre metafísica, ninguém ainda conseguiu fazer algo nesse sentido, mas a metafísica é justamente sair desse nível, e agora você está no nível que a razão não pode explicar. Veja, mas quando as pessoas se dirigem para a medicina, o entendimento é esse, poxa, eu estou com a doença, eu vou tomar medicamento, porque eu sei que esse medicamento vai ajudar no meu tratamento. Mas quando se trata da psicologia, as pessoas acham que não. Por quê? Lembra que eu falei lá no início do campo da filosofia, que se confundia às vezes alma com espírito, com essas coisas? Então nós ainda temos muito disso arraigado dentro das igrejas. E pensamos o seguinte, quando a pessoa está com depressão, eu já ouvi isso, eu já ouvi. Isso pode ser uma influência maligna. Ora, eu acabei de explicar alguns minutos atrás que pode haver um desequilíbrio, uma baixa na dopamina, por exemplo, certo? Então, quando tem essa baixa na dopamina, o nosso organismo ele é harmônico. É a mesma coisa da febre. Quando a febre vem, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, não é isso? É alguma coisa que está em desarmonia no organismo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa com 39,5 graus de febre? Eu vou para um médico. E por que é que quando se trata das questões psicológicas, as pessoas não querem procurar um profissional de psicologia? E é lógico que várias sintomatologias, elas vão sendo demonstradas. E aí, que foi o que você perguntou, qual é o status, quando é que eu sei que eu devo procurar ajuda? Eu penso que ainda em fase bem inicial, na sua gênese, quando você começa a perceber que algo está saindo do padrão, porque eu falo você, Moás, eu e os nossos ouvintes aqui, você sabe como você funciona, certo? Se tem uma coisa que você conhece é como você funciona. Se alguma coisa estiver saindo do eixo, eu vou conseguir entender. Eu me entendo nesse sentido da minha funcionalidade mais do que a minha mãe, porque eu vivo comigo mesmo 24 horas por dia, não é verdade? E quando a coisa começa a sair do eixo, já começo a acender ali uma luz dizendo, opa, eu preciso procurar um auxílio. Por quê? Se você não procura em fase preventiva, essa coisa aí vai se agravar. E aí nós temos, é lógico, eu sei que as pessoas às vezes gostam de se diagnosticar por internet, né? E isso é algo totalmente complicado, porque quando a gente fala sobre sintomatologia, nós falamos sobre, por exemplo, um transtorno mental. Nós falamos sobre síndromes. A síndrome, eu vou fazer agora uma diferença aqui entre o que é um transtorno mental e a síndrome propriamente dita. A síndrome é um conjunto de sintomas que pode se confundir com outros sintomas. Então, veja, se eu pego ansiedade, como é que isso é diagnosticado? Você tem lá, hoje, o manual diagnóstico DSM-5 e CID, que até um tempo desse era CID-10 e agora é CID-11. Lá vai ter uma porção, um rol de sintomas descritos. Quando o profissional de psicologia ou de psiquiatria, por exemplo, e lógico que para outras doenças também, que não sejam do campo do comportamento, das emoções, também vão ter esse rol. A gente tem geralmente lá o grupo F, para psicologia e para psiquiatria.
você vai ver lá, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Vai ter lá vários sintomas e vai dizer assim, vamos supor aqui, eu não vou dizer o número exato, mas vamos supor que lá tem 10 sintomas. Aí vai dizer assim, por exemplo, dos 10 sintomas, se você apresentar 7 recorrentemente, com um corte clínico que é feito com um profissional, você já pode atestar para o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas, às vezes você olha lá, por exemplo, é só um exemplo, certo? Só um paralelo. Você olha lá na depressão e tem sintomas que estão lá na depressão e que se enquadram também na ansiedade. E aí você vai olhar uma outra classificação e você vai ver também sintomas que se identificam. Como é que você vai fazer? É por isso que você precisa de um profissional que seja qualificado, porque ele vai conseguir identificar e ele vai por exclusão. E vai conseguir perceber, isso daqui até se apresenta, mas a apresentação disso daqui não é com tanta constância quanto esse, e aí vai fechar o diagnóstico. Uma vez que fechou o diagnóstico, esse indivíduo geralmente é fechado com a anuência, digamos, do psiquiatra, certo? Porque o psicólogo precisa trabalhar em parceria com outros, porque ele não tem como estar fechando algumas coisas sozinho, né? É um trabalho multiprofissional. E é mais ou menos isso. A sintomatologia de quando você começa a perceber que o seu padrão, a sua rotina está saindo dos conformes do eixo, você já teria que procurar uma terapia, por exemplo, uma psicoterapia. Porque pode se agravar, porque aí você está no nível leve. Isso pode ir para o moderado e depois para o severo. E quando chega no severo, aí o bicho pega, viu? Porque a sua rotina de vida é totalmente alterada. Cara, show de bola. Eu quero colocar para você uma situação hipotética aqui. Acredito que esse assunto de ansiedade, longe da gente ter fechado esse assunto, mas eu acho que as dúvidas principais você conseguiu, de forma clara aí, solucionar. Mas vou colocar uma situação hipotética de um outro assunto. Eu sou um pastor novato e eu me deparo com um momento de possessão demoníaca. No primeiro contato, eu consigo identificar se é um problema mental ou se de fato é demônios? Como é que eu consigo fazer isso? Olha, eu acho que essa linha aí é muito complexa de se identificar, porque de fato existem alguns manuais falando sobre psicopatologia, e eu vou dizer aqui semiologia dos transtornos mentais, são a linha de estudo para a questão dessas psicopatologias, que fala sobre alguns eventos de doenças mentais que são bem parecidas, digamos assim, bem sinônimas, homogêneas a manifestações demoníacas, certo? Só que não tem como a gente identificar alguma questão, como eu disse a você, sobre patologia, psicopatologia, porque é um trabalho, nós, que é investigativo. Não tem como você olhar ali e dizer assim, é isso. Veja, lembra que eu falei aqui agora sobre esse espectro, sobre esse amontoado de informações, de sintomatologias, que pode se confundir com outras coisas. Então, eu penso assim, que seria imprudente, nesse primeiro momento, eu querer classificar isso como sendo tal, certo? Ou patológico. Porque a verdade é que, para nós que somos cristãos, existe sim, para nós que somos cristãos, vou repetir de novo, existe sim esses eventos de possessão demoníaca, certo? Mas o que acontece é que tem algumas doenças mentais, como, por exemplo, a esquizofrenia paranoide, que o indivíduo acaba juntando muito a questão da doença mental com delírios e alucinações do tipo persecutório com eventos espirituais. Espirituais, eu falo assim, de cunhos, que ele mistura a espiritualidade lá naquele mundo, que é um descolamento do que é real, que ele não consegue mais fazer essa concepção. Porque uma pessoa que é esquizofrênica, ela ouve vozes e para ela é como se nós estivéssemos conversando aqui, certo? Então veja como uma coisa é complexa. Só que o que eu tenho a dizer é o seguinte, para mim eu penso assim, pastor que não tem formação em psicologia, ele não é psicólogo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muita gente dizendo assim, aqui o pastor é psicólogo, é assistente social, é tudo. E não é.
O tipo de conversa que um pastor tem no seu gabinete pastoral com o indivíduo e o tipo de conversa que um psicólogo tem são dois eventos distintos, antagônicos e que não e heterogêneos. Você está dizendo então que no caso do cara cair lá não importa, expulse. É isso? Provavelmente sim, né? Porque eu digo assim, veja, eu acho que cada um tem que ter expertise na sua área. Um pastor evangélico, ele ou qualquer outra pessoa que seja evangélica e que acredite que existe esses eventos de possessão demoníaca, ele tem que ter expertise na sua área. Não sou eu, como psicólogo, que vou ter a habilidade que ele tem para identificar se aquilo é um demônio ou não. Então, é aquela velha situação, cada um no seu quadrado, certo? Porque a mesma coisa seria se o pastor quisesse falar, veja, se ele não tivesse a formação. Ele pode ser um pastor psicólogo, lógico. Ele chegar e querer saber de psicologia mais do que eu. Eu já tive situação no trabalho, no passado, um pouquinho distante, que estava lá uma situação e que a gente tinha que fazer a transferência do cara de um ambiente para outro, e eu estava falando sobre algumas questões de desdobramentos comportamentais. E as pessoas estavam ali falando e com medo, e eu falei assim, olha, é o seguinte, o profissional que aqui é responsável pelo comportamento humano, que tem autoridade e autonomia e sabe o que está fazendo, sou eu. Então, eu estou atestando isso e é assim que deve ser. Pronto, porque quem tem expertise sou eu. Isso é prepotência? Não. Isso se chama maturidade profissional. Tá entendendo? Aí, por isso que eu penso, cada um tem que estar no seu quadrado. Eu não vou chegar e estar dando diagnóstico de medicina, porque eu não sou médico. Quem vai fazer isso é um médico. Quem vai fazer, o pastor, é que vai conseguir identificar se a pessoa, se aquele evento ali é manipulação, que ainda tem esses casos. Já vi, inclusive, alguns líderes, alguns pastores dando beliscão na hora que a pessoa está lá simulando, e aí a pessoa e reage de uma forma dentro da consciência. E quando, dentro do ponto de vista da espiritualidade, quando acontece esses eventos, esses episódios, o indivíduo fica inconsciente, depois ele nem consegue recobrar o que aconteceu alguns minutos atrás. Mas quando ele está manipulando, e o cara vai lá e dá eu já vi isso acontecendo isso também, ele se desperta, certo? Então, tem sim uma patologia, para fechar essa fala, que acaba se confundindo com isso, como eu disse, que está previsto em alguns manuais de semiologia e psicopatologia. No entanto, é um assunto muito delicado de se identificar momentaneamente, instantaneamente, porque não é miojo, né? Que é instantâneo. Sem dúvidas. Meu amigo, a gente está caminhando já para mais de 1 hora de live. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu acho que essa vai ser a maior live do canal, porque o assunto é tão bom e são tantas dúvidas. Fica à vontade. Teria muito mais, mas uma pergunta que talvez você seja cancelado aí pelos jovens, mas pornografia. Não vou nem entrar na questão do conceito cristão, porque eu acho que a gente concorda que é um pecado, óbvio. Mas qual o grau de prejuízo que pode trazer para os neurônios do cidadão? Ou isso tudo é uma falácia? Existe para a pessoa que não é cristã, claro, gente, vocês são cristãos, não consumam pornografia de jeito nenhum. Mas para quem não é cristão, existe um limite? Ela pode vir até aqui ou qualquer pornografia é prejudicial? Olha, na minha vivência, isso enquanto pessoa física, enquanto psicólogo, qualquer tipo de pornografia eu acho que é prejudicial. Para aqueles que são casados, por exemplo, vai atrapalhar a sua relação conjugal de forma drástica. Até porque o que pode acontecer é, além do indivíduo não querer procurar a sua parceira ou seu parceiro, né, e vice-versa, pode acontecer algumas questões relacionadas à disfunção, no caso de ejaculação precoce, porque o mundo da pornografia é um mundo que desperta a imaginação. Aquilo dali é tudo arrumado, coreografado, para que o indivíduo se deslumbre, quando na realidade a prática sexual vai ser totalmente diferente daquilo ali que as pessoas colocaram, porque é um produto que está sendo vendido. E como se entra na mesma esfera da manutenção do vício que se daria com qualquer uma substância, isso acaba afetando também. Porque Cara, por que vicia assim? Você não está consumindo nada, assim, nenhuma química lá, nada, mas vicia assim? Interessante, né? Sim, porque nós temos um sistema cerebral, intracranianamente falando,
que se chama sistema límbico, que é um sistema responsável pelas emoções. Então, nós temos, sim, um sistema que é responsável pelas emoções. As emoções não surgem do nada. E esse Não é mesmo da sistema alma. tem estrutura, não tem estruturas bem específicas que acabam trazendo a sensação de bem-estar nessa questão do ciclo de vício, certo? Aí, como eu disse, tem substâncias que vão ser liberadas ali, a nível de neurotransmissor, e que vai fazer com que você acabe ficando dependente. Porque qual é a lógica, basicamente, do vício? Vamos supor aqui do crack. O crack, quem já utilizou e relata, diz que a pessoa, no primeiro uso do crack, ele alcança um nível de prazer tão exacerbado que ele só conseguiu alcançar daquela vez, ele não vai conseguir alcançar mais. E é o que acontece? Todas as vezes que ele repete o uso, ele quer chegar naquele limite ali, mas ele não consegue chegar mais naquele limite. Então, isso vai virar um ciclo vicioso. E essa mesma estruturação que se dá para o uso do crack ou de qualquer outra substância psicoativa, como se fala, vai acontecer também em qualquer outra forma de vício e de prazer nesse sentido, seja da pornografia, seja do jogo. É por isso que as pessoas se viciam, porque isso gera uma sensação no primeiro momento de bem-estar, mas não significa necessariamente que esse bem-estar vai perdurar de forma benéfica na sua vida. E aí, quando os estragos começam a acontecer, aí, por exemplo, a título de exemplo, a pornografia, o casamento vai ser arruinado, tantas outras situações vão começar a ser colocadas em xeque, e o indivíduo que não é maduro o suficiente vai sucumbir e não vai conseguir sair mais desse poço sem fundo. Aí é lógico, vai ter que procurar ajuda profissional, dependendo do nível, vai ter que fazer uso de medicamento, e é complicado. Bom, aí só para eu terminar essa fala, né, que eu sei que o tempo já vai andando, correndo assim velozmente, mas Passou eu só gostaria de rápido. fazer uma colocação aqui relacionado à questão que a gente colocou no primeiro momento lá do início da nossa live aqui, sobre a questão da etimologia, da psicologia, que a gente falou sobre o estudo da alma ou da mente. E eu lembro que essa questão de alma, para nós cristãos, ela tem uma configuração também que diz que ela é dividida em 3 partes, a alma. E agora eu estou falando sobre os modos cristãos mesmo, que fala que ela é dividida em mente, vontade e emoções, certo? E às vezes essas confusões acabam acontecendo justamente por isso, porque veja, ela vai falar sobre mente, a alma, no sentido bíblico, no sentido cristão, vai falar sobre mente e sobre vontade, e são coisas que são afins, são comuns com a psicologia, e às vezes algumas confusões acabam acontecendo justamente por isso, porque até o momento nós não conseguimos definir alguns conceitos muito claramente, justamente por conta dessa história que eu trouxe, inclusive, do campo da filosofia, transicionando para a questão da fisiologia e comportamento humano, e com acepções sempre voltadas para essa questão da espiritualidade que os gregos antigos sempre utilizaram, da espiritualidade, da alma, e nós acabamos, enquanto cristãos, adotando isso por sermos basicamente civilizados através do conhecimento desse povo. Meu amigo, show de bola, conhecimento demais, mas a gente não poderia encerrar essa live sem que eu peça para você dar um conselho para aquelas pessoas que estão tristes, que não foram diagnosticadas ainda, e também para aquelas pessoas que estão em processo de tratamento contra alguma doença da mente, seja ansiedade ou depressão. Qual o conselho que você deixaria para essas pessoas, sendo elas cristãs ou não? A primeira coisa que eu quero deixar aqui, em termos de conselho, é que você não se deixe levar por preconceitos. Porque, como nós falamos aqui ao longo desse vídeo, dessa live, as pessoas às vezes carregam um preconceito dizendo que quem procura uma ajuda psicológica é porque é louco, é, no termo mais vulgarizado, doido. E, na realidade, nada disso se aplica ou deveria se aplicar comparado àquilo que você pode ter enquanto qualidade de vida. As pessoas que vivem na tristeza, porque a tristeza, até certo ponto, até certo limite, ela é normal, mas quando você começa a ver que isso está alterando a sua rotina de vida, procure o mais rápido possível a ajuda de um profissional qualificado para tratar desse tipo de situação. Enquanto as pessoas que estão já fazendo o tratamento, não desistam,
e não se deixem levar por conversa de outros que às vezes dizem assim, depressão, isso é safadeza, ansiedade, isso é safadeza. Na verdade, isso é muito sério. E nós temos índices alarmantes de pessoas que, por não cuidar da sua saúde mental, acabaram tirando a sua própria vida. E nós queremos que você saiba lidar com os seus problemas, porque a solução para isso é cuidar e não acabar com a sua própria vida, certo? Eu não sei se Moraes vai colocar depois, mas pode colocar e me marcar lá com o meu Instagram, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum tipo de ajuda, pode falar comigo relacionado a essa questão de transtornos mentais ou de qualquer tipo de patologia, e mesmo estando aqui de Alagoas, no que eu puder lhe ajudar, vou fazê-lo, e caso contrário, eu posso lhe encaminhar para algum profissional que eu conheça que seja competente aí mais próximo de você, certo? Pronto, já aproveita e deixa aí como é o seu arroba lá no Instagram. Olha, é EFS_Júnior. É porque eu sou meio ruinzinho com esse negócio de internet, mas eu posso deixar para você também, depois lá no seu WhatsApp, e você me marca, certo? Pronto, tá, joia. De qualquer forma, pessoal, vou deixar também marcado aí nos stories que eu vou fazer depois, né, comunicando dessa live. Mas, Júnior, já quero agradecer, meu querido, essa participação. Eu sei de todo o esforço que você fez para estar aqui, correndo do trabalho, saiu, chegou em casa na correria, já vai sair agora de novo, mas foi uma live muito proveitosa, né? Porque dizem que é o mal do século, né? Eu sei, pessoal, que a gente faltou abordar muitos assuntos, né? TDAH, autismo, que são assuntos muito em alta, mas talvez em uma segunda live, porque não dá para abordar tudo. Agradeço demais, Júnior, a sua participação. Peço que você ainda não saia da live para eu me despedir de você em off. Mas, pessoal, vocês que chegaram até aqui, peço que, por gentileza, vocês curtam essa live, dê o seu joinha para que o alcance dela seja maior. Se inscrevam no canal, certo? Se você tem dúvida também, vocês vão fazer no meu Instagram, no Instagram do Júnior, mas podem fazer também aqui no YouTube também. E eu agradeço vocês e aguardem as próximas lives. Lembrando sempre que a opinião dos entrevistados não reflete necessariamente a opinião do canal. E ainda mais nessa entrevista que esse apresentador aqui não sabe de nada de psicologia. Mas agradeço a todos vocês, um forte abraço e até a próxima.